Caso no Rio de Janeiro do incêndio, uma mulher de 42 anos que se tratava da Covid-19 morreu durante o incêndio que aconteceu hoje pela manhã no Hospital Federal de Bom Sucesso, zona norte do Rio. O incêndio durou cerca de 2 horas. Equipes do Corpo de Bombeiros de pelo menos 5 quartéis foram acionados aí para combater o fogo. Parte da estrutura teve que ser quebrada para acessar o local e retirar pacientes e funcionários. Esta unidade é referência no tratamento de câncer e também de coronavírus e foi totalmente esvaziada. 162 pessoas tiveram que ser transferidas. A secretária municipal de saúde disse que o hospital de campanha da prefeitura no Rio Centro, que nunca foi desativado, vai disponibilizar 64 leitos, sendo 50 de enfermaria e 14 de terapia intensiva para receber pacientes. Até agora, 5 foram transferidos para hospitais da rede municipal. O incêndio, segundo os bombeiros, teria começado no almoxarifado, que fica no subsolo. O Corpo de Bombeiros havia notificado pelo menos 2 vezes o hospital sobre os riscos de incêndio. Sobre esse incêndio, a gente conversa agora com Gerardo Portela, que é doutor em gerenciamento de risco. Boa tarde, Gerardo. Boa tarde. Explica pra gente como que funciona, como que se programar, como se proteger, enfim, para casos como esse em hospitais. Imagino que o gerenciamento de risco seja diferente, específico, né, com algumas características de hospitais. Como se preparar para casos como esse? Realmente existem regras básicas que servem para qualquer local, né? Mas, obviamente, quando você faz o projeto, você considera as especificidades de cada local. E as especificidades de um hospital são muito diferenciadas. Você tem ali pessoas que não vão ter condição de se movimentar na hora de uma emergência. Então, você tem que ter um plano prévio. Você tem pessoas que vão estar passando por uma cirurgia. Então, como resolver isso? Você trabalha com prevenção. Então, você tem um sistema de detecção para você mitigar logo o princípio de incêndio assim que começa, para que ele não fique grande, não chegue ao ponto que chegou. Então, você tem detecção, tem sistema de resposta, água de combate a incêndio, extintores, você tem também CO2, uma série de sistemas. Mas não há como garantir que não vai acontecer um incêndio. A gente trabalha para que não aconteça, mas caso aconteça, como é feito o gerenciamento dessa situação de crise? Você tem que ter um planejamento de escape e abandono. É o sistema que mais salva vidas. Você precisa planejar as rotas primárias e secundárias por onde as pessoas vão passar, em especial os doentes. Então, locais com pessoas com dificuldade de se movimentarem, como são UTIs, como são enfermarias especiais, centros cirúrgicos, precisam estar mais próximo possível das saídas, usando rampas, de preferência no piso térreo. Esse é um planejamento que precisa ser feito e existem tarefas, portas que precisam ser abertas, ações que precisam ser tomadas, cabeça de fila, serra-fila, tudo isso faz parte de um planejamento de simulação de incêndio que deve ser feito pelo menos uma vez por ano, em um grande hospital, numa grande universidade, mas especialmente num hospital que é extremamente crítico. Você tem que ter certeza para onde vão os pacientes. Você tem que criar um ponto de encontro, um local onde tenha fonte de energia elétrica, medicamentos mínimos, um local abrigado de um evento dentro do hospital. Então, pode ser até um vizinho, pode ser uma área próxima, mas esse planejamento é um plano de emergência, um plano de escape e abandono, que precisa ser treinado anualmente e tem pessoas com tarefas específicas para que essa ação tenha êxito, né? Se for feito de uma forma improvisada, infelizmente as perdas humanas serão alvo de grande probabilidade de ocorrência. E foi esse caso hoje, né, Gerardo? A gente tem a informação de que uma pessoa, né, uma paciente de 42 anos, morreu durante a transferência, paciente grave de Covid-19. Esse tipo de coisa é que esses itens aí de precaução pretendem evitar, né? Que nenhuma morte aconteça. Por mais que mais de 160 transferências foram feitas, uma morte aconteceu e o plano deve levar em consideração todos esses fatos. Já tem alguma informação, inclusive, sobre o que causou, se teve alguma complicação nesse caso específico, ou ainda é cedo para isso? A gente tem a informação de que, pela própria imprensa e também
pelas autoridades de que teria sido no almoxarifado, que geralmente é um local de depósito de materiais. A gente vê nas imagens aí muita fumaça preta, que é produto de combustão incompleta, pode ser combustível, pode ser um material combustível de armazenagem. Então, os locais de estocagem são pontos de atenção que tem que ser monitorados com sistemas de detecção, porque nem sempre tem gente lá dentro. Então, você precisa ter detetor para detectar a presença de fogo, a presença de fumaça, para você disparar as ações, inclusive a ação de escape e abandono. É muito importante que as pessoas que trabalham em hospital tenham a noção de como agir num momento como esse, o que priorizar, por onde sair, como fazer essa operação. Também é algo que chama a atenção a frequência de eventos dessa natureza, que tem aumentado. A cidade do Rio de Janeiro já passou por pelo menos 2 grandes eventos de incêndio em hospital recentemente. A gente teve ali o caso do Hospital Badim. E já é tempo de procurarmos ver se existe alguma falha comum, alguma razão para que isso esteja acontecendo, porque é um local muito crítico, é um local onde as pessoas já estão passando por muito sofrimento, agora com a pandemia são locais cheios, e a gente precisa ter muito cuidado com o sistema de escape e abandono, sistema de água de combate a incêndios, de detecção, geradores de emergência, sistemas elétricos, para que a gente não tenha eventos com fatalidades como esses que a gente, infelizmente, vê hoje. Com certeza, porque é o que o senhor mesmo adiantou, né? São pessoas que, na maioria das vezes, não podem se locomover, né? E, além de tudo, elas dependem, às vezes, de equipamentos que estão ligados à eletricidade, né? Elas dependem desse equipamento para poder se manterem vivas. Mas, Gerardo, a gente estava falando agora há pouco sobre um relatório que foi feito pela Defensoria Pública em 2019, alertando já sobre a situação desse Hospital Bom Sucesso, a situação das fiações elétricas, das instalações elétricas. É um longo relatório, a gente tem imagens aí de algumas fotos desse relatório e algumas observações feitas por esse defensor, que vão desde fios emaranhados também no subsolo, fiações elétricas, hidrantes que não estavam funcionando, mangueiras com problemas, e ele já alertava para o risco, inclusive, de incêndios. Todas essas fotos aí são quadros elétricos, esse aí são quadros elétricos, e todas essas fotos ele citava o risco de incêndio e falava da urgência de uma reforma. Dá uma olhada na situação do hospital. Isso aí era no subsolo. E ele alertava para a urgência de uma reforma que pudesse melhorar as condições dessas fiações elétricas. Olha o quadro de força aí. O senhor chegou a ver esse relatório, Gerardo? Eu estou vendo as imagens agora, não conheço o relatório em profundidade, estou vendo as imagens, mas o gerenciamento de risco e segurança é uma luta incansável para que esses fatores que causam acidente não se conjuguem e a gente tenha catástrofe. Então, você tem que estar o tempo todo zelando pelas suas instalações, as instalações elétricas, máquinas com grande energia, como aparelhos de ar-condicionado, grandes equipamentos que o hospital tem. É um zelo permanente, é uma luta incansável. Por quê? Porque qualquer equipamento produzido pela engenharia, ele tem um desgaste, precisa de manutenção, então você tem que estar permanentemente mantendo isso. Um relatório como esse é uma oportunidade de melhoria, porque se você der a atenção certa, no tempo certo, qual é o tempo certo? Aquele antes que aconteça o acidente. Então, você aí evita o acidente. Então, detectar falhas é uma coisa que faz parte da vida útil de qualquer instalação. Agora, ficar apático diante dessa detecção é uma falha. Aí precisa ser apurado por que não foi feito aí o trabalho de resolver cada item desse apontado no relatório e procurar aprender as lições, né, para que isso não se repita, que nós possamos ser proativos, possamos ver os pontos de falha. Nós não temos ainda a informação do que teria sido a causa, só uma investigação pode dizer, tudo pode acontecer, pode ter sido um ato deliberado, tudo pode acontecer, mas se esse relatório realmente precisa ver a data dele, ver se ele realmente não foi dada a atenção certa no tempo certo, pode ser que nele mesmo a gente tenha ali a identificação de uma possível causa que precisa ser investigada. Mas é um trabalho permanente, fazer gerenciamento de risco e segurança é um trabalho incansável e permanente de perseguir falhas e corrigi-las. Não é só encontrá-las, tem que corrigi-las. Agora, Gerardo, a gente vê aí um caso total, não somente esse, mas diversos casos, então, de pessoas que, seja, por exemplo, esse é um hospital federal,
A pergunta, para ser bem direto, existe punição? Você vê punição? Um caso como esse vai dar em alguma coisa? Alguém vai ser responsabilizado? Existe punição nesses casos? Ou isso também é algo que motiva esse desleixo todo? Ninguém nunca é punido? A investigação, ela se divide em duas partes. A parte técnico-científica e a parte criminal. A parte técnico-científica visa identificar o que aconteceu e exatamente como aconteceu, refazer o passo a passo de atos ou de falhas que levaram à ocorrência daquela catástrofe, para que nunca mais aquilo se repita. Essa é a ideia, esse é o objetivo da investigação técnico-científica. A partir da investigação científica, busca a identificação daquilo que vai de encontro ao que está estabelecido na lei. Se houve alguma imprudência, se houve alguma falha, se houve alguma negligência. Então, essa parte policial é conduzida pelos peritos criminais e pela polícia. A parte técnico-científica busca entender o que causou o acidente para que nunca mais ele se repita. Então, você tem ali a lição completa. Porque se a gente não tiver uma lição, o acidente só é tragédia. Então, a única coisa que pode se aproveitar no acidente são as lições aprendidas. Nós tivemos um incêndio aí no Badim recentemente e o ponto de encontro? Onde vão os pacientes da UTI ou que estão em plena sala de cirurgia? A gente tem isso definido para cada hospital nosso, no Brasil, no Rio de Janeiro, porque não é só um problema do Rio de Janeiro. Será que isso está claro para todos que trabalham no hospital? Será que isso é treinado? São essas perguntas que nós devemos fazer para que a tragédia não se repita. Quanto à parte de culpa, etc., essa é uma parte mais policial e aí a minha área é mais técnica. Perfeito. Tá certo, vamos aguardar então, a perícia trabalha já, os bombeiros ainda trabalham no resgate, mas a perícia já começou os trabalhos para poder identificar a real causa desse incêndio. A gente viu no relatório que podem ser várias causas, tinha vários quadros de força ali, materiais inflamáveis, né, no subsolo, mas enfim, só a perícia de fato, como o Gerardo falou, vai identificar a verdadeira causa desse incêndio. A gente aguarda. Obrigado pela entrevista, Gerardo, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde, até mais. Infelizmente, né, como ele